Então, assim, a gente tinha essas reuniões com o artista, definia com ele, bom, muito bem, artista, você tem seu produtor, às vezes o artista tem produtor, um tecladista, um guitarrista, que é o diretor musical da banda, que também é um bom produtor, ou está acostumado a fazer sempre, como é o caso do, voltando a citar o Rildo, que está desde do ressurgimento do Zeca Pagodinho como artista de ponta, né? Porque já teve aquele boom dos anos 80, do chamado pagode dos anos 80, depois ele entrou no certo caso, quando ele assinou com a Universal, caiu na mão do Max Pierre, eu não era ainda IR, infelizmente, naquele momento, e aí o Max deu aquele, entre aspas, aquele banho de loja necessários, aproximou o Rildo, fez um acabamento que o Zeca merecia como artista, e aí a história conta. Então os produtores às vezes têm um cara que está fazendo, vem fazendo e vem bem sucedido, e às vezes a gente sugere, sugere produtores, porque a gente acha que é justamente isso que o artista está precisando para dar uma sacudida, para dar uma mudada. É uma das alternativas que a gente tem, além de mexer em repertório, é colocar um produtor que tem uma vibe que a gente acha que o artista precisa. Às vezes não é nem um cara especialista no segmento, mas é um cara que vai trazer alguma coisa para aquele específico projeto ou para aquele momento de carreira do artista. Uma vez escolhido o produtor, as reuniões normalmente passavam a ser reuniões com os próprios produtores, onde a gente falava de músicos, a gente falava de arranjadores, a gente falava de principalmente de orçamento, também, porque o orçamento era vital, a gente se comprometia nos planos que a gente entregava a cada final de ano para o próximo ano, a gente se comprometia com um determinado valor. E a companhia trabalhava com aquele valor de orçamento dos... Caramba, a gente chegou a ter 60 artistas no cast. Eu lembro que uma vez eu contei, a gente tinha 12 artistas ao mesmo tempo fazendo alguma coisa relacionada à feitura do disco. Reunião de repertório, reunião com o produtor, ou então já gravando as bases, ou fazendo complementos, ou gravando cordas, ou botando voz, editando, mixando, masterizando, tudo ao mesmo tempo agora. Era tipo assim, tem 4 horas para você dormir, Xarai. Tu não faz nada mesmo entre as 5 e 7 da manhã, né? Fica pensando na companhia. Enfim, a gente trabalhava um bocado. E era bem legal. Fora isso, era bem divertido. A gente tinha pouco tempo para fazer isso. Então a gente tinha essas reuniões que já eram mãos à obra, né? Geralmente a gente fechava com um determinado estúdio, ia também para a escolha dos músicos. A gente definia uma banda, quando o artista tinha uma banda isso acontecia muito com a Bahia, quando o artista tinha a sua banda, e a sua banda era vital dentro da grife estética do artista, era aquela que seguia. Quando não era, a gente chamava uma puta base, um puta batera, um puta baixista, tecladista, montava e deixava as ousadias para os complementos, né? As ousadias para o complemento de cordas, para os solos. Pô, isso aqui precisa de harmônica, chama o Milton Guedes, sei lá, né? Se precisa de um solo de guitarra feroz, meio rock and roll, meio sujo, quem a gente vai chamar? Não, não, é um solo mais romântico, mais com uma pegada mais comunicativa, legal. Ah, chama o Kiko do Roupa Nova, sei lá. A gente deixava essas ousadias mais para os complementos. Você chamava um batera, uma base que a gente chamava, e negociava todas as faixas do disco com essa regimentação. E a gente ficava mais no escritório porque não tinha como. Tinha um momento que a gente ia para o estúdio, mas não dava para acompanhar, porque já dormindo 4 horas, com um monte de reunião, não dava para acompanhar, mas a gente acompanhava tudo, porque o produtor vinha encontrar a gente, trazia um DATzinho naquela época, né? Que era uma fita, como se fosse uma fita cassete digital, a gente punha e ouvia o arranjo, ouvia o que vinha com uma cópia de monitor, que a gente chama, que não é uma mixagem definitiva, é só um equilíbrio entre o que está gravado para você entender se você gosta daquilo, e depois as mixagens, enfim, a gente ouvia depois as masterizações, que aí já eram no formato CD já, né? Então a gente tinha todas essas reuniões e quando a gente recebia o tape masterizado era delírio sensual, arco-íris de prazer,
Caramba, como era bom. Mas durava pouco aquela alegria, né? Que você olhava para trás, conforme eu te falei, tinha 10 artistas em fases diferentes. Eu comparava muito, eu falava muito isso com o Max. Falava assim, caramba, eu me sinto aquele equilibrador de pratos, né? Sabe? Vai lá, e cacete, aquele vai cair! E aquele... Corria de uma ponta a outra, equilibrando. E tudo isso com arte, né? A gente enfim, tentava, tentava fazer isso com sensibilidade. Você não pode fazer essa coisa atabalhoadamente. Você está lidando com um artista, com um cara sensível, um cara que quer saber que você entende a obra dele. Ele quer saber que você entende a alma artística dele. Ele quer saber que ele vai falar e você vai entender. Então você tem que ter o tempo do artista. Tem que você não tem tempo para nada. Quando você está com o artista, você está com ele. Casou com ele, meu irmão. Fica ali com o cara, olha para ele, estimula ele, cutuca ele, provoca ele. Isso é uma coisa básica também do AR. Inclusive, costumava brincar que o AR tem um modo divã e o modo ombudsman, né? Porque você, por um lado, ou no modo divã, você recebe o artista em várias fases da vida dele, às vezes na angústia de não, com um branco criativo, não conseguindo criar, ou então com coisa demais diferente, não está conseguindo amarrar, e ele vem angustiado mesmo, porque está pensando que a arte é uma coisa que se quer só prazer, não é não. Até para o próprio artista, a criar angustia, né? O criador tem. Basta a gente escutar um pouquinho o poder da criação ali do João Nogueira e do Paulinho Pinheiro, para a gente entender um pouquinho o que é criar. Criar, às vezes, chega a nos angustiar, como diz a letra. Então você recebe artista em vários momentos, e até naquele momento que você tem que deitar o cara no divã e falar assim, ó, não vamos fazer o oboé e voz. Desculpa, a gente acha um pouco sofisticado para você. Tinha o modo reclamação. O cara sentava, como ele tinha, o artista tinha uma relação mais estreita com a gente, onde ele podia abrir o coração dele, ele às vezes sentava para reclamar da companhia inteira, reclamar de vendas, reclamar do marketing, reclamar, enfim, o artista também tem isso, né? A gente tem que compreender. O artista às vezes é um insatisfeito e às vezes joga a insatisfação, que é a inquietação artística, por N razões da alma dele, em coisas práticas, que às vezes, na maioria das vezes não tinha razão, mas a gente tinha que ouvir, a gente tinha que tentar resolver.